Estamos aqui com mais um episódio do podcast Preto no Branco, com assuntos quentes, convidados especiais. E hoje eu estou aqui com um convidado muito polêmico, vocês já vão saber o porquê. Ele foi obreiro, pastor, exorcistas de Exu, dentro da igreja. Quem é o nosso convidado, Marica? O pai Alessandro, de Oxalá, da cidade de Bagé, que demorou 7 horas para vir até aqui. Fala para nós, pai Alessandro, como é que foi esse contato com a religião desde pequeno? Como é que chegou nessa função da igreja? Como é que foi tudo isso? Oi, todo mundo que está me acompanhando, nos acompanhando aqui no dia de hoje. Vou fazer que nem eu faço lá nas minhas redes sociais. E aí, povo bonito! Sim, vamos responder hoje. Hoje, Victor, eu decidi te enfrentar aqui no Preto do Branco. Vir pra cá é uma preparação espiritual. Tu tem quase que tomar uma obrigação para estar aqui sentado. Porque eu não sou tão polêmico assim como ele está dizendo, nem como a Marica disse. Eu não demorei 7 horas, mas estou aqui e prometo responder tudo com a mais profunda verdade. Pra ti que tá nos acompanhando aí, veja, ele já começou mentindo. Ele é polêmico, vocês vão ver as pautas. Conta pra gente, pai Alessandro, como é que foi esse contato com a religião, como é que chegou na igreja, como é que se desenvolveu tudo isso, como é que hoje tá aqui um pai de santo. O senhor exorcizava pessoas que recebiam Exu, entidades na igreja, e hoje é um pai de santo. Conta pra nós. Exorcizava. Não posso mentir o meu passado. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai é que a gente não mente o nosso passado. Eu comecei com 9 anos de idade dentro das religiões de matriz africana, numa casa de uma senhorinha muito antiga. A casa tinha 70 anos de história, porque a minha mãe estava passando por necessidades financeiras e ela sempre disse que a melhor época da vida dela foi quando ela seguia rigorosamente o que a religião mandava. Um belo dia, nós indo pra fora, eu disse pra ela, olha, a gente morava pra fora, eu disse, mãe, então vamos voltar pra essa época da vida, que se lá tudo era o melhor, vamos voltar pra lá. Só que ao longo desse tempo, até eu completar mais ou menos uns 14 anos, eu tive uma decepção dentro da religião, de matriz africana, dentro da Umbanda. Dentro da Quimbanda, e daí vou pro Rio de Janeiro fazer uma coisa que se chama chancelamento cigano, aonde a tua alma é reconhecida pelos ciganos, dentro daquela cultura ali, né? Isso é quimbanda, umbanda? Isso não é nenhum nem outro. Isso aí é uma abordagem que traz dos ciganos de Tsara, ciganos de acampamento. Outra religião. Outra religião. Na verdade, não é uma religião, é um estilo de vida. É a essência cigana que corre nas veias. E eu fui para uma casa de uma cigana de sangue, nascida cigana, para lá ela me consagrar, ela me calinaturar e eu passar por todos os processos. Voltei de lá muito mal. Minha mãe estava indo na igreja, uma igreja famosa aqui do Brasil, que tem no Brasil e no mundo inteiro. Quando ela volta, ela me convida. E eu muito mal, voltei do Rio mal, assim, ó, muito mal. Ela, meu filho, tu não quer ir? E daí eu sempre fui uma pessoa que sempre quis ter muito minha independência financeira. Quando ela me olha e diz assim, tem uma reunião que se chama Congresso pro Sucesso. Ih, agora já falei o nome da igreja. Quem linkou, hein? Quem pegou o feeling da coisa, pegou. E daí eu fui nessa reunião, cheguei lá, e os pastores, não, porque a vida, tu dá a vida para Deus, tu vai prosperar, Deus é dono do ouro, da prata, do cobre, de tudo mais um pouco. E eu comecei a olhar aqui e pensei, bom, esse negócio aí funciona. E eu comecei a migrar das religiões de matriz africana. Mas o senhor pensou que ia ficar rico? Claro, o meu objetivo era, se Deus prospera, é só dar o dízimo. Eu dou 10%, ele tira o devorador, o migrador e todos os outros cambadas de demônio, e eu vou prosperar, e ele é o dono do ouro e da prata. E daí a Bíblia incita algumas coisas que te deixam com vontade daquilo. Então a Bíblia fala que aonde tu colocar teus pés, Deus vai te dar. Então eu pensava, aonde eu for, Deus vai me dar, eu vou seguir comprando, e vamos embora. E daí o que aconteceu? Aconteceu que eu adentrei o mundo dessa igreja evangélica e daí acontece a bendita lavagem cerebral, que acontece ali, que tudo é errado, tudo é diabo. Tem até um livro que saiu no meu Instagram falando sobre isso, se tu não olhou, vai lá olhar, que fala orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios. E aquilo foi assim, o máximo. E daí eu era um forte potencial para aquela igreja, porque eu já cheguei lá, pai de santo, eu já cheguei pronto. Por mais que eu era tinha muito seus orixás? Eu não cultuava o batuque, tá? Eu era pronto, quando a gente fala de pronto, dentro da Umbanda e da Quimbanda, tá? Não falo de pronto de santo, porque eu não tinha nada de santo, nunca tive.
Foi ter agora, recentemente, uns 5, 6 anos atrás. Daí, eu chego lá, bem belo, bem faceiro, eu era prato cheio, eles precisavam de alguém para mostrar antes e depois. E eu fui o cara que eles investiram. Pensaram, nós vamos massacrar o Alessandro, nós vamos fazer essa lavagem cerebral no Alessandro. Por quê? Porque ele é a galinha dos ovos de ouro, nós vamos mostrar ele vai nos contar os bastidores do diabo. Porque ele vivenciou, ele era da Umbanda, ele era da Quimbanda, então ele vivenciou os bastidores do diabo. E daí, dentro dessa igreja, cada momento que tinha, e tal coisa, o diabo fez isso. Pum! Alessandro, o que tu acha sobre tal coisa? E assim é. E nunca ofereceram dinheiro para o senhor inventar alguma coisa do tipo? Não, torno a te dizer, o que é verdade eu vou falar, o que não é verdade eu vou dizer. Nunca vi dentro dessa igreja ninguém ser pago para isso. Induzido para tal, não posso dizer que não. Então vamos lá, tu tá num ambiente onde a música é de tensão. E eu tô com Cria todo um clima, né? Todo o clima. Eu crio todo o clima. A música é de tensão, as luzes estão apagadas e eu começo assim, ó. Que era uma das orações que eu mesmo fazia. Eu coloco o Deus da minha cabeça contra o chefe da tua. Manifesto o diabo principal. E daí começava Maria Padilha, Maria Quitéria, seu Imagina tu que tá em casa, numa igreja aí, ó. Manifesta o teu diabo. Aí vem aquela raiva, aquela angústia, aquela conta não paga, vai manifestar alguma coisa. Eles vão dizer que é Maria Padilha. Exatamente. E daí o que começa? Dentro de um microfone abafado, num som, que é uma técnica de manipulação, um microfone abafado, eu começo. O Exu Caveira que quer levá-la pra morte. O Beelzebu que quer destruir a família dela. A Pombagira que tá levando ela pro cabaré. E daí começa tudo isso, e daí o mínimo pecado que quer que seja, se manifesta. E não é nenhuma incorporação. É só teu consciente, ou teu inconsciente, tentando botar pra fora, como tu mesmo falou. Aquele desespero tentando a sair, raiva, né? Ou até a necessidade, porque eu tô vendo, tá todo mundo do meu lado incorporado, vou me incorporar também. Que isso não acontece só dentro das religiões evangélicas. Isso acontece no nosso meio também. No meio macumbeiro também acontece. Tá todo mundo incorporado, vou saltar também. Então, o que acontecia? E daí tinha todo esse clima e as manifestações aconteciam. Tinha algumas que eram verídicas, sim, que estavam de fato incorporados com os obsessores, com maus eguns, com quiumbas, como queiramos chamar, mas que sim estavam... Não eram Exus e Pombagiras. Não eram. Já vamos começar esclarecendo. Exu e Pombagira não descem em igreja. Porque se fosse para descer nas igrejas, nós não precisaríamos tempo de desenvolvimento mediúnico. A gente ia ali na igreja da esquina, o pastor ia nos olhar e dizer, tu recebe a Maria Padilha, que é muito mais fácil. Então, o que acontecia também? Daí existe um pós. Qual é o pós disso? Tu manifestou, tu te incorporou, sai diabo, em nome de Jesus, todo aquele circo lindo, e eu começo a te entregar um envelope e digo, agora tu paga para o diabo não voltar. E daí a gente usava-se esse termo bíblico que é, se tu não permanecer limpo, o diabo sai, passa e junta mais 7 e vem junto piores. E daí a conta não ficava no 7. Sempre tinha um pastor que era bom de matemática, que fazia multiplicação. E 7 vezes 7, que dá mais 7 vezes 7, ou seja, tu vai estar com uma legião. E daí eu te pego pelo medo. E eu quero cabeça maior, eu quero aquele que domina. Exatamente. Tanto é que tem um vídeo famoso, que eu também já postei lá no meu Insta, aonde eu mostro ele dizendo que incorpora Ogum, Yansan, Xangô, e daí depois já passa para Preto Velho, para Caboclo. Hoje em dia nas igrejas é muito mais fácil incorporar Exu e Pombagira, entre muitas aspas, que não são, porque são espíritos que estão, entre aspas, também na moda. Tu não vê uma manifestação de um Preto Velho. Então aí a gente já começa a repensar tudo. Não vê uma manifestação de Preto Velho, não vê uma manifestação de caboclo, não vê uma manifestação de marinheiro, de cigano. É só, coitado do seu tranca-rua da Dona Maria Padilha e Zé Pilintra. Que é assim, o tranca-rua fecha teus caminhos, a Maria Padilha te deixa puta e o Zé Pilintra vai te deixar na droga. É só esses 3 que se falam. Era isso? Tu acha que eu sou polêmico ainda? Eu não acho, eu tenho certeza. E como é que o senhor encontrou a religião de matriz africana? Como é que foi esse processo? Sair da igreja, ir para o batuque. O senhor tem uma passagem também pelo candomblé? Sim. Explique isso para nós. Explico. Bom, daí, o que aconteceu?
eu fui obreiro, fui candidato a pastor e eu era responsável por um projeto que cuidava das redes sociais da igreja. Primeiro eu fui líder de um projeto que incentivava os jovens a estudar, fazer faculdade. Depois me passaram para a parte digital da igreja. Nessa parte digital foi crescendo. Então eu comecei liderando a minha cidade. Da minha cidade eu liderei o meu bloco, que era as cidades em volta da minha cidade. Depois eu passei todo o Rio Grande do Sul e terminou eu chegando sendo líder do Brasil inteiro. Então, cada foto que era postada por essa igreja tinha que passar pela minha autorização. O senhor cuidava de uma rede social da igreja. Da igreja. E tu aí do outro lado, julgando meu trabalho, que eu sou diretor de marketing de vários terreiros aí, ó. A igreja está tomando conta, a gente precisa se movimentar. Não, se a gente conversar sobre a igreja, a gente vai entender que tem representantes em todos os lugares. Por isso que quando alguém do nosso meio é candidato à política, que é um tema polêmico, né? Puxei agora tu dei a deixa certa que tu queria. Mas alguém que se envolve na política, se envolve no marketing, como o teu trabalho, né? Mostrar o lado bonito da religião, a gente tem que aplaudir, porque a igreja está em todos os setores. Tem engenheiro, tem advogado. Vocês não têm noção, tu que está aí me acompanhando, tu não tem noção o que eu vivi nos bastidores. Eu sabia o que acontecia. Quem era aquele lá processou a igreja, então nós vamos chamar os nossos advogados, que normalmente não cobram nada para nos defender. Porque, sinal, se eles forem defender a igreja, estão defendendo Deus. Então não precisa pagar. Bom, daí o que aconteceu? Eu me tornei grande lá dentro. E como grande lá dentro, eu comecei a ver os bastidores. O que estavam detrás da cortina. E detrás da cortina, eu comecei a ver coisas que eu achava que a igreja era incapaz de fazer. E daí algumas decepções foram vindo, eu fui me desgastando. Um dia eu lembro claramente, eu dormi até as 9 horas da manhã, num sábado. Ou seja, sábado, quem descansa quer descansar. O que aconteceu? Me ligaram. Tu não atendeu o telefone. O pastor fulano quer postar uma foto e tu não autorizou. Então tu imagina o Brasil inteiro mandando mensagem ali. E daí a gente tinha 150 grupos com 150 pessoas e aquela loucura. Aquilo me cansou, me estagnou. E daí eu precisava de dinheiro, porque senão me dava R$1, eu era voluntário. Eu sou um dos poucos que pode processar essa igreja, acho que não posso mais, porque já passou meu prazo de carência, porque eu nunca assinei termo de voluntariado. Mas era obrigatório assinar termo de voluntariado. Bom, o que acontece? Me frustrei, me machuquei, precisava ganhar dinheiro, tinha um restaurante, disse assim, vamos fazer uma festa de noite, o meu restaurante só abria de manhã, vamos fazer de noite só para mulheres. Vamos trazer uma sexóloga, vamos trazer uma psicóloga, vamos trazer algo para empoderar. Eu sempre gostei, eu acho que todo mundo tem que se empoderar, sabe? Se dominar, se tomar conta de si e ir, crescer, evoluir. E daí eu fui chamado de vergonha da igreja. Foi o baque que me deu ali, que eu não queria mais. Por ter feito um evento para mulheres. Exato, e não tinha nada demais. Se fosse assim, não, eu fiz uma casa de swing, para a igreja é condenável. Mas eu não fiz isso. Eu fiz um jantar para mulheres. Eu sou cozinheiro, fiz o meu buffet lindo e maravilhoso, chamei uma sexóloga, chamei uma psicóloga. O que tem de errado nisso? Nada. E era um evento só para mulheres. E eu cozinhei e não saí nem na fora, nem na rua, ali no restaurante. Eu só fiquei cozinhando e quem repunha eram meus funcionários. E só as mulheres. Bom, o que acontece? Toma essa frustração, saí, não quero mais. Pensei, vou voltar para o meu terreiro de origem. Tá? Sempre com aquela vozinha me chamando. E daí, qual é a lavagem cerebral da igreja? Saiu da igreja, você vai perder tudo, porque o diabo vai voltar para tua vida 7 vezes mais forte. E daí todos aqueles que eu expulsei ao longo do caminho vão voltar só porque o senhor saiu da igreja. Porque eu saí da igreja e porque eu não sigo mais as regras humanas. Ou rebelde. Bom, o que aconteceu? Fui deparar lá com esse terreiro. Primeiro terreiro, já não era mais essa sacerdotisa, era outra. Não rolou, não era a mesma coisa. Claro, anos tinham se passado, sacerdotes diferentes, pessoas diferentes. E eu encontrei um pai de santo muito querido, que eu contei toda a minha história, com comprovações, não só com história de boca, com comprovações. E ele me olhou e disse assim, Alessandra, achar ganhado nunca será perdido.
Eu não posso fazer tu voltar. Não é porque tu teve uma parte na igreja que tu vai voltar desde o início. Uma pergunta que é bem importante. Enquanto o senhor estava na igreja, o senhor já era de religião, né? Antes era. E onde é que o senhor tinha assentamento? Onde é Tudo, que eles botei ficaram? tudo fora. Tudo. Peguei martelo por martelo, quebrei tudo. Era o aconselhado da igreja. O senhor estava acreditando naquela fé. Sim. E eu acho que isso é para todo mundo que está acompanhando. Serve para mim, serve para todos nós que estamos aqui no estúdio. Quando a gente se propõe a acreditar numa coisa, a gente tem que ir meio sem limite. Senão não é fé. Senão é racional. Se a gente pensa, vamos lá, eu quero me entregar ao orixá, e eu vou racionalmente, eu vou pensando, será que vale a pena fazer obrigação? Será que vale a pena sacrificar o cabrito nesta pedrinha? A gente não vai a lugar nenhum. Então a gente precisa, quando está dentro de uma religião, mergulhar e acreditar naquilo que está se praticando. E eu, na época da igreja, eu mergulhei. Eu vivi a igreja. Eu não fui uma farsa. Eu não era mais um lá. Eu entrei porque queria dinheiro, mas não permaneci lá porque queria dinheiro. Permaneci porque eu gostava daquilo que eu fazia. Eu gostava de ajudar pessoas. Inclusive, a minha casa ressurge quem é o Alessandro. O Alessandro ressurge porque ele sempre gostou de ajudar pessoas. Então, eu tive esse baque, procuro essa primeira casa que eu tinha iniciado, não era a mesma coisa, ok, bola pra frente, encontro um sacerdote ao qual eu me abro e ele me direciona. Olha, Alessandra, não tem como te tirar o que tu já te deu. Já te deram faca, já te deram isso, já te deram aquilo, então o que eu vou poder fazer por ti, e tu como uma boa espiritualidade que te mantém, a gente tem só 2 anos para refazer tudo. Mas achei ganhado nunca será perdido. E foi assim que eu reabro a minha casa. Começando pela quimbanda. Começando pela quimbanda, começando por tudo. Recomeçando tudo. Umbanda, a quimbanda, e nunca tive nação. E quando o senhor foi da igreja, sofreu algum preconceito por ser gay? Como é que foi essa questão? Na igreja eu não era gay. Vivia dentro do armário. Claro. Daí eu te chuto uma pergunta, né? Quando que tu te descobriu hétero? Não tem como descobrir, já nasce. Já nasce? Então, o que me perguntavam lá? Isso é a pombagira que está na tua vida. Só que como alguém que era batizado com o Espírito Santo, que teve um encontro com Deus, que se quem não nos acompanha pode deixar nos comentários aí, que quem não sabe o que é isso para a igreja, bota aí que depois eu explico. Eu tinha um encontro com Deus, o batismo com o Espírito Santo, falava em línguas, enlouquecidamente, e era afeminado. Isso aí eu tinha que orar mais. Porque Deus me converteu, mas eu ainda tinha uma ponta de pecado. Era isso que eu escutava. Eu tinha que acordar 3 horas da manhã para Deus tirar a ponta de pecado. E daí tu imagina, porque um adolescente dentro da igreja... Que idade o senhor tinha? Olha, eu saí da igreja acho que com uns 14, mais ou menos. Não, eu entrei com uns 14, saí com uns 18, mais ou menos. Fiquei 4 anos. Cheguei de 13 para 14 e saí de 17 para 18. Só conseguiu se assumir depois que entrou de volta para... Não, demorei ainda. Fiquei incubado. Muito tempo, criatura. O que aconteceu? Eu olho para lá e óbvio que eu olhava para os lados. E daí vem aquele aprisionamento mental. Tá amarrado, sai diabo, sai diabo. E sim, tinha as panelinhas que falavam, olha o viado, ele é viado. Só que eu era obreiro. E daí o que tu mete? Tá falando mal do obreiro? Deus vai te castigar. Porque o sonho do oprimido é ser o opressor. Isso serve em tudo nas vidas. A pessoa que não se conscientiza, que não abre a sua mente, que não cresce mentalmente, não é espiritual, mentalmente, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, se tu... Não tem aquele caso lá da nossa querida amiga Jojo Todinho? Cresceu, pum! Agora detesta todo mundo. Sim. Inclusive a música dos viados que ela mandou tirar do ar. Ela cresceu, não estudou, não melhorou, não se achou uma melhor pessoa, não praticou estudar o básico, e daí, se tornou o opressor. E daí dentro da igreja isso é reproduzido. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. Como que tu é o oprimido? Enquanto tu é nada nem ninguém dentro da igreja. Depois tu vai ganhar um título. Evangelista, sei lá como é que tu quer chamar. Inclusive, o senhor falou quantias que arrecadava, né, na igreja. Chegava a arrecadar quanto? 20 mil, 10 mil? Eu comandava um núcleo, tá? Que não é uma igreja, é uma igreja menor, numa cidade vizinha.
Quando eu chegava com 20, 30, 40, 50 mil, eu era o bebê dos pastores, né? Ai, mimoso! Não tem pecado. Obreiro Alessandro, esse cara, ele é maravilhoso, Deus honrando ele. Eu nunca me esqueço, cheguei um dia com 500 pila, não arrecadei nada dentro daquela igreja. Olha, não foi, só tinha uma senhorinha, eu acho que ela só tinha aqueles 500 pila. Olha, fui na frente de todo mundo. Porque isso aqui, é uma vergonha para a igreja. Isso aqui é uma vergonha. Alessandro, sobe aqui. Isso é uma vergonha. Só R$500, não ganhando almas para Jesus. E eu acho que quem está me olhando, talvez o povo batuqueiro que está acompanhando hoje o podcast, talvez não vai entender nada, vai rir, vai falar mal, vai debochar. Mas quem foi evangélico compactua da mesma dor. Porque não é porque eu estou falando de uma maneira engraçada ou divertida que não é doído falar sobre isso. A igreja me deixou traumas que eu tento, não é que eu tento curar, porque todo mundo tem que fazer terapia, já te digo isso, inclusive o povo batuqueiro. Mas vão me dar na cara tanto depois desse podcast. O que eu tomei hoje, pelo amor de Deus? Todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo. O pai de santo, o filho de santo, que não é nada do santo, o primo do santo, todo o povo do santo. E povo não do santo também. Porque a terapia, ela te ajuda a te encontrar. E eu me encontro, eu me torno uma pessoa melhor depois que eu faço terapia, inclusive para esquecer os traumas da igreja. Que loucura. Que loucura. E aí, depois que saiu disso... Não te respondi. Só não me chamava mais de viado porque eu era obreiro. O sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, todo mundo que entra dentro dessa igreja quer um cargo. Por quê? Tu não pode olhar assim pro homem de Deus, baixa a cabeça. Victor, não fala comigo. Porque eu sou homem de Deus, tu não é. Eu sou obreiro, tu não é. E daí o pastor faz isso com os obreiros, daí o pastor auxiliar, o pastor regional fala com o auxiliar, e assim sucessivamente até chegar no cabeça toda mor lá, que tem um vídeo horroroso dele, ele quase esbofeteando uma senhora num templo que ele tem aí. Pesquisa que tu vai achar interessante. E esse modo de comportamento dá um gatilho na cabeça que se eu quero ter esse mesmo poder, eu tenho que ser obreiro, eu tenho que ser a pessoa que está naquele cargo ali para humilhar o restante. E aí o senhor reencontrou aqui em Banda, começou por ali novamente, em que momento começou a ter mais conexão, aí depois teve a Umbanda, como é que foi essa questão do candomblé, até chegar no santuário? Tá, vamos lá. Então assim, volto, saio da igreja mal, decepcionado, volto, recomeço. Aos passos lentos, tranquilidade. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eu fali. Eu perdi tudo. E daí, claro que iam lá bater na minha porta, poucos, muito poucos bateram na minha porta. Que era dizer, o diabo tá fazendo isso com a tua vida. Tu era um empresário, tu era bem conhecido aqui na cidade, tu trabalhava num jornal, tu sabia falar bem na frente das câmeras, olha o que o diabo tá fazendo com a tua vida. Tá te destruindo. Porque eu tive que fechar meu restaurante, porque eu não tinha mais dinheiro. Fali, eu fiquei devendo, eu tive que pagar. E daí, o que eu encontrei, assim, na espiritualidade? Um apoio. E quando eu digo que o seu Tranca-Rua veio e muda toda a minha história, não é porque ele me deu dinheiro. Ele me deu força. Ele me disse assim, deu um tapa na minha cara e disse, levanta, vamos lá. Dona Maria Padilha teve uma frase que ela olhou pra mim e disse assim, filho de Padilha não chora, e se tiver que chorar, que seja sangue. Quando ela diz isso, não é que eu tinha que matar meus inimigos, não é que eu tinha que pegar uma faca e sair matando alguém, mas era que se eu fosse chorar, que eu chorasse de esforço, que eu lutasse até chegar no meu objetivo. Essa frase ela pode ser repensada de milhões de formas, e eu internalizei aquilo. E logo em seguida, em outro momento, ela disse, o teu império nunca vai ruir, porque eu sou teu império. Então, com a força de Dona Maria Padilha, com a força de seu Tranca-Rua, eu fui. E daí eu recomecei a minha vida na minha peixaria. Eu recomecei de todas as formas que eu podia. E a Luar entrou nisso? A Luar ainda não existia. A Luar foi um projeto para a realização de um sonho. Eu tinha um sonho e queria. Não era para dinheiro, era para sonho. Daí a Luar ela chega no momento onde eu já estou estabilizado. Então eu começo a encarar a minha peixaria muito mais sério. Daí eu só tinha peixaria,
Então eu tinha que focar em tudo, então eu voltei a crescer, e daí a gente tem uma coisa que eu dou graças a Deus ao povo cristão, que a gente tem uma coisa chamada Semana Santa, que eu amo, sabe? Inclusive, nessa Semana Santa, o Victor disse que comeu peixes maravilhosos, da onde? Da pesca perfeita. Ele ama a Semana Santa, ele adora a Semana Eu Santa. amo, e nesse momento eu sou cristão. Tá? Todo mundo na sexta-feira tem que comer peixe, inclusive o povo batuqueiro, hein? E principalmente de Bagé. Principalmente de Bagé. Bom, então daí eu foquei em vender para restaurante, eu foquei para vender para mercado, foquei em vender comida congelada e assim eu fui ampliando. A minha casa, ela reabre as suas portas, porque ela não abre, ela reabre as suas portas quando eu entendi que aquela ajuda que eu fazia na igreja, de levar cesta básica, de levar marmita, de levar carinho, de levar roupa, de levar palavras amigas para as pessoas em vulnerabilidade, não era a igreja, era o Alessandro. E isso foi o meu preto velho que me traz essa lucidez e disse, ó, isso não é a tua religião. Tu pode passar por todas que tu quiser do mundo. Isso é tu, é a tua essência ser assim. E eu recomeço. E eu pensei assim, então tá bom, tá, não, aqui, a minha casa, não tô tendo casa, tô com as minhas coisas, meu congazinho, minhas entidades, parará. Vou fazer umas marmitas. Só que hoje é dia 13 de maio. E 13 de maio eu vou fazer a comida dos preto velho para doar. Já que eu não tenho filho, que eu não pretendo e não quero ter filho, não vou ter terreiro, eu vou fazer essas comidas como se eu fosse fazer para eles aqui, vou fazer um banquete bonito e vou botar tudo em marmita e vou doar. E nós ali, bem faceiro, cozinhando, feijão mexido, aquela coisa, e uma faz o bolo e a outra isso. E daí tinha pessoas que gostavam de mim, que já se consultavam com as minhas entidades. E daí estavam ali na minha volta, eram 5, 6 pessoas, e eu ali, não sei o que, parará, pum! Chegou o preto velho. E ele chamou uma moça e disse assim, avisa só pra ele que agora começou, não tem como voltar. Não entendi nada. Agora começou. Começou o quê? Começou o inverno? Começou. De fato, já estava frio. Não era. As pessoas foram me achando. Daí essas 5, 6 pessoas me convidaram assim, a gente faz a tua casa. Por que a gente não aluga um espacinho pra gente fazer as nossas marmitas? E daí de vez em quando tu nos atende. E eu disse, vamos. E a gente alugou uma pecinha, que olha, se bobear essa mesa não cabe na pecinha. E a gente começou ali. E daí um belo dia eu me incorporei com Dona Maria Padilha para atender 2, terminei tinha 5, terminei tinha 10, e terminei, a última vez que mais me impactou, terminei com 30 e tamboreiro. E assim foi indo. E assim foi indo. E assim se formou a Casa Luz, sem Reino de Oxalá. Só a Casa Luz. A Casa Luz, ela era o quê? Porque além de sacerdote de Umbanda, de Quimbanda, pai de Santo de Nação Cabinda, eu tenho a minha trajetória dentro do reiki, apometria, cura quântica, florais de Bach e etc. Mergulhei nesse mundo holístico. Por quê? Porque estudar não faz mal para ninguém. Estudar não limita ninguém. Daí a gente foi para uma casa, onde a gente teve que ampliar, fomos para uma nova casa, e ali a gente começamos. Novamente, não tinha nada, daí uma deu não sei o que, outra deu a geladeira, outra deu isso, outra deu aquilo. Graças a Deus eu tenho pessoas que desde essa época me acompanham até hoje. E assim a gente seguiu. E a Casa Luz sempre foi, e eu vejo a Casa Luz como uma constante transformação. Porque se as pessoas mudam, o terreiro muda também. Se as pessoas se estagnam, o terreiro se estagna também. E a Casa Luz sempre foi mudando, mas não é mudando num sentido assim, essa doutrina agora não serve, agora é essa, e vamos descartando. Não, foi se agregando, foi melhorando, foi cada vez mais conhecimento, até um belo dia eu conhecer uma mãe de santo, que eu não sei se eu devo falar o nome dela aqui, ela não gosta de mídia, mas quem me acompanha já viu ela várias vezes, que foi a minha força dentro do candomblé de Angola. Isso é orixá, é umbanda, como é que funciona essa divisão pro batuque? Bom, daí, isso a gente começou sendo grandes amigos. Ela é uma grande psicóloga, assim, uma pessoa culta, viajada, que tem uma cabeça aberta, que sabe que fora da caixa.
gente começou a ser amigo. E um belo dia eu passei por um problema com uma filha de santo, eu liguei o telefone, liguei pra ela, disse, me dê a sua opinião. Eu chamava ela pelo nome, não pela Digina de santo dela. Pelo nome, daí ela me olhou e disse assim, olha, se a gente começar a entrar nesse assunto, não é mais esse nome. Daí é minha Digina e agora a gente vai falar tal forma. Primeiro daí tu vai falar comigo Mucuyu, daí depois a gente começa a conversar. E daí, não, vamos seguir amigos. Seguir amigos, tá tudo bem, eu tenho meu pai de santo, não quero trocar, seguimos amigos. E ali a gente conversando, e tal dúvida surgiu, o que tu acha? E primeiro, antes de ter uma relação religiosa, a gente foi grandes amigos. Grandes amigos mesmo, assim. De desabafar, do momento da alegria, ou do só mandar foto que tá tomando uma champanhe. Ou só mandar foto, tô sentado aqui na praça. Que hoje em dia é muito raro ter esse tipo de conexão, né? Não, a gente tinha muitos amigos, muitos mesmo, assim. Muito íntimo. Mãe, o que a senhora tá fazendo agora? Tô aqui em São Paulo. Não, hoje eu fui pro México, fui não sei, porque ela nunca parava no Brasil. E ela vinha uma vez por ano aqui na minha casa e uma vez por ano eu ia na casa dela. Mas contato era quase todo santo dia. Não tinha E foi essa mãe que deu sequência nas suas obrigações. Isso, que deu sequência nas minhas obrigações por inteiro. Inclusive, que fez o pai Oxalá. Só que não na minha tradição agora, que é o batuque do Rio Grande do Sul. E como é que o senhor chegou no batuque? Como é que o senhor chegou no batuque? Bom, inclusive, só complementando, tem até em vídeo, o pai Christian, que é meu pai de santo, deixa bem claro que eu não caí no batuque de paraquedas. Que eu não me aprontei da noite pro dia, que eu não caí de paraquedas. Não faz meses que a Casa Luz é aberta, faz meses que existe reino de Oxalá junto. Isso, a parte do reino de Oxalá, daí sim, vai fazer... que agora que abriu faz meses, né, que chegou os orixás em casa. Mas o pai Oxalá já existia. Eu chego no pai Christian com o Okutá na mão. O senhor já tinha vivência de ser um pai de santo? Sim. Bom, qual foi a tua outra pergunta que eu te cortei? Troquei. Como é que o senhor chegou no batuque do Rio Grande do Sul? Eu chego assim, a minha relação com a minha mãe maravilhosa. Minha mãe de santo. Maravilhosas, muito íntimos, muito amigos. Só que ficava difícil de fazer aqui. O modo de religião que ela ensinou ficava difícil de fazer aqui. Não tinha como. Eu não tinha as ervas. Eu ia catar... Os macumbeiros antigos dizem que a gente olha para a erva e erva é erva. Mas para aquela doutrina não era assim. Então não tinha. Chegar um obi bom, o ibi de Oxalá, olha que caos trazer aquilo de São Paulo. Os bichinhos chegar na caixa viva era um caos. E não tinha, tudo era muito difícil para mim poder cumprir uma obrigação religiosa em virtude do santo. Virtude de Exu, de caboclo, não era, a gente tem tudo. Mas na linhagem, na família a qual eu fazia parte, era muito difícil mesclar os elementos. Não se tinha. Não se tem não é que não se tem. Não é tão fácil. E daí eu começo a repensar, mas não decepcionado com a minha fé. Só entendendo que não era possível. Não é porque eu não queria, não era possível dentro da minha vivência. Se alguém aqui está me acompanhando e foi possível para ti, que legal. Para mim não foi, respeita a minha história. Então, não era possível para mim. E daí um belo dia, eu sentado na minha loja, conversando, aí já tinha loja, tinha luar, conversando. Já estava rico, já estava milionário, luar e peixaria e tudo mais. Milhões, fortunas. E daí, uma funcionária minha disse assim, Alê, se tu fosse um pai de santo de batuque, olha, tu ia fazer um show. Por quê? Tu é estudioso, tu gosta de aprofundar, tu ia ser alguém que explicaria o batuque muito bem. E eu, que legal. Só que daí eu já estava pedindo ao pai Oxalá que me desse novas direções. Eu vi isso e tem uma pontinha aí. Eu disse, não, mas batuque não. Não. Qual é o preconceito com o batuque? Não sei. O sonho do oprimido quer ser um opressor. Tá por aí também. Não sei. Eu pensava, não. Daí eu estudava a história do batuque, daí eu dizia, não, mas o candomblé, porque não sei o quê, parará. Talvez,
sem sombra de dúvida, a minha primeira mãe de santo foi uma pessoa que traumatizou a gente bastante, porque ela dizia assim, antes dela falecer, ela deixou dito, não entrem pra isso. Vai ser a pior coisa da vida de vocês. Então, que é aquela senhorinha antiga, amarga, que entrou pelo, sabe? Agora os filhos dela vão me matar com isso. Mas ela era uma senhorinha antiga, então tem toda aquela história, sabe? Entrou, não pode sair, toda aquela coisa. E daí foi indo sinais, e eu vou lá jogar então. Vou ver o que me falam. Ninguém sabe quem eu sou. Mentira, já era conhecido. Mas, na minha cabeça, vamos ver. Daí eu cheguei lá na frente do pai Christian de Oxum, da cidade de Bagé, família Olossi. Bênçãos, pai. E cheguei lá, sentei na cadeira dele. Oi, Alessandro, já me conheci, né? Oi, Alessandro, tudo bom? Tudo bom. O que tu veio buscar? Eu disse que isso é uma pessoa que a gente detesta atender no jogo, que é assim, eu quero ver o que os orixás têm a me dizer. É a consulta que todo pai de santo detesta. E eu explico depois por quê. E eu disse exatamente isso pra ele. Eu vim aqui pra ver o que o senhor tem a me dizer. O que os santos querem me dizer. Ele, nem olhou muito pra minha cara, não me deu bola. Não tem nada muito pra te dizer não, mas o pai Oxalá disse que não tá satisfeito. Só que o pai não tinha como saber que há 3 meses atrás eu tinha matado o pai Oxalá. Que há 3 meses atrás eu tinha feito uma obrigação pro pai Oxalá. Ele não tinha como saber. O teu santo tá incomodado contigo. Tem coisas que ele não tá gostando. Eu vejo que ele não tá conseguindo se adequar. Eu disse, bateu tudo. Daí, antes de ir lá consultar o pai, eu falei assim pro meu esposo, amor, se ele não me falar nada com nada, eu vou agradecer. Vou apresentar a Luar, vou falar da pesca. Vou sorrir e acenar. Vou sorrir, vou acenar, vou fazer o meu merchan. Dei o dinheirinho dele, tô satisfeito, obrigado. Se eu ver que ele acertar... É ali. Daí eu vou conversar. E daí, o pai é muito carinhoso, ele é uma pessoa afetuosa, ele é uma pessoa querida, ele te pega no colo. E ali a minha consulta, que sei lá se era 30 minutos com ele, eu não sabia que tempo era de consulta, eu fiquei umas 2 horas. E aquelas 2 horas, parecia que eu fiz perguntas pra ele como se ele fosse entrar na minha casa. As piores, se tu acha que eu sou polêmico, eu fiz as perguntas polêmicas pra ele. Eu perguntei sobre tudo o que tu possa imaginar, inclusive os piores tabus do batuque. Eu perguntei sobre tudo. Porque eu tinha que dar um passo consciente. E eu sou de Oxalá velho, Oxalá Jobocum, mas eu, assim, é agora. Amanhã já não me serve. Se é hoje, eu botei na minha cabeça que é hoje, é hoje. E daí eu estava decidido. Se ele falasse o que estava acontecendo, eu ia, de fato, me abrir para ele me auxiliar. Como aconteceu? Eu me abri e ele me auxiliou. E foi assim que o senhor encontrou o Batuque do Rio Grande do Sul. E assim que eu encontrei o Batuque do Rio Grande do Sul. Em que momento chega o santuário na sua vida? Como é que foi criado esse santuário, que é o 2º santuário do Brasil? Isto. Dedicado ao seu tranca-ruas, né? O do que fica ao lado da Luar é o primeiro num quesito sentido. A gente tem um outro santuário, mas que é um túmulo. Que é um túmulo. Dentro... Santuário, então, existe só o de Bagé. O santuário que tem em São Paulo é um túmulo que está dentro de um cemitério público, se não me engano, em Campinas, já visitei, lindo. Mas santuário daquele formato, capela, cruz, a imagem ritualística... No meio do movimento da cidade. No centro da cidade, é o primeiro. Como que o santuário chega na minha vida? Dentro da Luar, tu entra e tem uma lareira bonita, como se fosse nessa TV aqui, bem bonita, e ele ficava ali em cima. E ali, as pessoas chegavam, botavam moeda, conversavam com ele, seu tranca-rua é uma pessoa do povo, ele gosta de ajudar bastante as pessoas, acendiam vela. Até o que aconteceu? Aconteceu que eu botei um balcão na frente. As pessoas tinham que fazer a volta no balcão. Daí era um balcão caixa. Como é que as pessoas iam estar fazendo a volta para ali, o dinheiro ali? E eu comecei a dizer para os funcionários assim, não deixa. Colaboradores, não quero que as pessoas entrem mais aqui atrás. Primeira gira ele já deu uma rosnada, na segunda ele já deu uma rosnada, na terceira ele mandou, tira tudo aquilo lá que me atrapalha. Ou ele organiza alguma coisa que eu quero que a pessoa fale comigo. Não que vocês acenam a vela para a pessoa.
Belo dia, cheguei em casa, pensei, o que eu vou fazer? Tem que resolver isso aí. Peguei um papel, comecei a desenhar. E eu pensei, ó, se esse lado aqui que é a minha casa, que dá acesso ao fundo do meu pátio, eu fechar e eu fazer... Pum! Chegou a minha mãe, carnal, chegou meu esposo. Disse, olha, eu tive uma ideia. Eu quero fazer assim, assim, assado. E eles, adoramos. Eu peguei meu telefone, liguei pro meu pedreiro. Amanhã tu tem que começar uma construção que em 5 dias tem que estar pronta, tá? E foi assim que chegou o santuário. O santuário, ele vem pela essa necessidade do meu Exu, porque os nossos Exus têm necessidade, sim. Então, que era o meu Exu se comunicar com as pessoas. E as pessoas levam vela, cachaça, bebida, oferenda e entregam ali para o seu tranca-rua e tem muitas vidas transformadas. Não só de Bagé, como do Brasil inteiro e mundo todo. E o santuário, ele é uma extensão da Casa Luz? É feito trabalho lá? É feito trabalho para maldade? O que acontece lá no santuário? O santuário, ele é aberto. Então, o que o Victor fizer lá, não vou ficar sabendo. Se quiser lá matar 10 galinhas para maldade, para me destruir, tu pode fazer até com o meu próprio Exu. Mas eu posso garantir que o santuário, ele é utilizado, vamos botar entre aspas, não seria a melhor palavra utilizado, mas ele é utilizado para a transformação positiva das vidas. Entre onde a pessoa chega lá, chorando, acender a sua vela e ser acolhida. A pessoa ir lá, precisando de um emprego, fazer a sua promessa e depois voltar com o seu lindo uísque na mão, dando de presente para ele. O santuário tem o propósito de transformação. Isso eu digo e repito. Se é feito mal no santuário, da minha parte não. Mas é um santuário público. Então o senhor é um pai de santo que não faz maldade. Eu não faço maldade, porque eu não acredito nela. Se chegar um cliente e dizer, pai Alessandro, eu lhe dou 100 mil reais porque eu quero ver o fulano de tal forma. O que o senhor faz? Muito obrigado, pega teus 100 mil, fica aí. Por quê? A gente tem que ter princípios nessa vida. E nem tudo é com dinheiro. Então o santuário é um ponto de acolhimento, um ponto de transformação. Inclusive, né, a gente vê que as pessoas deixam plaquinhas lá, né, de agradecimento, com graças alcançadas, né. Então para você que quer visitar o santuário, é um espaço aberto para pessoas do mundo inteiro. Não precisa agendar, né, pai Alessandro? Não, é tá só aberto. chegar lá, acender a sua vela, fazer seus pedidos e ter a conexão com o seu tranca-ruas. E aí, pai Alessandro, vamos para nossa próxima pergunta, que Vamos lá. o luxo e a religião combinam? Pra gente entender se o luxo e a religião combinam, a gente tem que perguntar o que é luxo. Porque para algumas pessoas, sanidade básica é luxo. No Brasil que a gente vive hoje, para alguns lugares, ter água encanada é luxo. Vamos fazer um comparativo. A nossa religião, o Batuque, o Candomblé, a Umbanda, religião afro-brasileira em geral, antigamente vivia nas senzalas, com chão batido, não tinha o que comer, e todo mundo sabe como é essa questão. E hoje em dia a gente vê roupas melhores, uma casa bem estruturada, a gente vê exageros em questão de luxo. Tem pessoas que dizem que é por fé, tem pessoas que dizem que é para ter uma melhor estrutura para receber as pessoas, tem pessoas que a gente sabe que é por delírio. Qual é a visão que o senhor tem sobre isso? Bom, torno a te perguntar, o que é luxo? Luxo é vestir uma roupa bonita, botar uma guia legal? Eu não acho que é luxo. Se o meu pai Oxalá me deu essa condição, eu estou tendo um cuidado de retribuí-lo. No batuque, a gente pode dançar com uma roupa bonita? Claro que podemos. É o melhor pro teu santo. Mas se o luxo, de repente, pra ti é botar uma saia de malha branca que tu comprou na Luar por R$ 79,90, que lindo, meu amor! Só que a gente só não pode confundir essência com luxo. O luxo, legal, de repente, essa imagem aqui na mesa é um luxo pra nós. O luxo é dedicação que tu tá dando pro teu santo. Só que as pessoas hoje em dia, elas querem vestir uma roupa bonita. Mas o luxo, ela não tá no interno, porque o luxo, esse luxo de conhecimento, esse luxo de saber por que talvez é 7 penas, não 8, por que dentro de tal coisa funciona de tal jeito. Não, só a roupa bonita é desnecessário. O luxo tem que ser o conjunto da ópera. E o luxo mais bonito que tu pode oferecer, e daí eu vou bater palma, é o conhecimento. Isso aqui é só adereço e adorno. Respondida a pergunta de vocês, então, que também ficam muito fixados nessa questão do luxo,
Bom, já entenderam quem é o pai Alessandro, como é que surgiu essa questão de exorcista, sai demônio, sai Exu, sai pombagira, tarará. Bom, pai Alessandro, falando em questão de feitiços, tá? Os rituais com galia são tão fortes quanto os rituais com cabrito? Qual é a magnitude desses rituais? O que o cabrito resolve, a galinha também resolve ou não? Como é que funciona? Não. Vamos um exemplo bem rápido para que a gente não precise nem se estender muito. Se o sangue é vida, o que tem mais sangue? A galinha ou o cabrito? Ponto, já te respondi. Tu vai me perguntar qual é o que tem mais força. Ué, se a gente for por quantidade, o cabrito tem muito mais zegé, sangue, do que a galinha. A galinha em 2 minutos tá morta. O cabrito em 10, 15, 20, sei lá, depende da mão que tá matando. E todo feitiço funciona? Não. Se todo feitiço funcionasse, não tinha gente pobre. E se o milagre pudesse ser vendido, todos nós estaríamos sem milagre e eles estariam só na mão daquele querido pastor que é trilionário, porque ele compraria todos. Bom, a gente sabe que a internet hoje em dia ela tem os dois lados, né? Traz cultura, traz conhecimento, traz um monte de coisa para quem sabe usar, mas também mostra muitos charlatões, muita coisa na internet, que é um assunto que divide opiniões. Feitiço com cabeça de boi comprada no açougue funciona? Te devolvo a pergunta. Feitiço com coração de vaca funciona? Com cabeça de cera da flora funciona? Com pés de cera da flora funciona? Eu não faço rituais usando cabeça de vaca. Não é um hábito meu. E não posso dizer que não farei. Porque talvez amanhã eu aprenda e faça. Mas esse eu não faço. Mas eu uso coração de vaca. Eu uso, sim, órgãos sexuais da vaca. Eu uso, sim, o cérebro do bicho para fazer trabalhos. Então, se eu uso a cabeça de cera, que é uma coisa que é comprada, se eu uso o coração de vaca, que é uma coisa comprada, se eu pego o coração da bananeira, por que eu não posso pegar a cabeça da vaca? Se a nossa religião não é o simbolismo da coisa, eu não boto os 2 pezinhos de cera lá, pedindo seja caminhos abertos, ou seja que ele fique submisso aos meus pés, por que eu não posso usar, sim, a cabeça da vaca para fazer uma dominação de pensamento, por exemplo? Perfeito. E a gente sabe que existem muitas pessoas que enganam na internet, prometendo riqueza, prometendo que se fizer um pacto, pagar 7 mil, 10 mil, 30 mil, vai resolver a sua vida, vai continuar rico. Enfim, o que o senhor tem a dizer sobre essas pessoas que representam a nossa religião, esses charlatões, enfim? Bom, eu acho que tu já te autorrespondeu, né? Charlatões. Porque eu posso oferecer. Inclusive, eu, por exemplo, tenho rituais coletivos semanais, porque eu acredito em ritual coletivo. Eu acredito em rituais que podem ser com custo menor para transformar a vida das pessoas. E os seus rituais são com vários preços. Com vários preços. Desde o mais barato ao mais caro. Depende. Tudo vai de acordo com a demanda do cliente. Com a demanda, com o material que eu vou usar, o que tempo eu vou fazer, o tempo que eu vou escrever a tua carta, que eu vou personalizar aquilo para ti. Mas te respondendo a tua pergunta. O que eu acho errado é eu só prometer. Vender algo ilusionário na internet. Ou seja, compre este ritual e ficarás rico amanhã. Se a gente entender que as entidades não são garçom dentro de um rodízio de pizza, passando com a bandejinha te oferecendo, quer de queijo, agora quer um carro. Não, tu entender que tu vai fazer um ritual como um pedido de ajuda. Porque um ritual, ao meu ver, é um pedido de ajuda. Então eu vou fazer um ritual para dominar o pensamento do meu amor. Eu estou entregando para aquela entidade que ela me ajude a dominar o pensamento dele. Mas não quer dizer que eu estou comprando aquela entidade. Eu acredito que entidades verdadeiras não se vendem. Elas nos ajudam. É diferente. E a pessoa que está desesperada por um resultado, que é a todo custo, da noite para o dia, seja amor, negócio, dinheiro, que vai procurar esse trabalho, ela precisa entender o quê? Ela precisa entender que, novamente, que as entidades não são garçom. Tá? Então não vai passar de bandeja. Independente do valor que pagar, não vai ter resultado amanhã. Pode pagar 10 mil, 20 mil, 150 mil, 1 milhão. Eu não tenho como prever algo que é espiritual. Eu não tenho como agarrar o seu tranca-rua lá no espiritual e dizer assim, vai sim trabalhar pro Victor. E amanhã ele tem que fechar. Porque tem coisas que dependem de muita coisa se mexer. Inclusive da fé, né? Inclusive da fé. Rituais que demoram normalmente para dar resultado? Rituais jurídicos.
Porque olha a justiça brasileira. De repente, tu caiu lá num lugar que tem pilha desse tamanho de processo. Teu processo é o último, tem mais 150 acima. O Exu vai ter que começar a tirar o teu processo lá de baixo. Começa a primeira coisa. Fazer uma estagiária errar. Inverter as ordens. Então olha o processo todo que a entidade tem que fazer e quer que seja assim. Nada na vida é assim. A gente se forma na escola assim? Não, tudo leva tempo. Então deixa a entidade trabalhar. E quanto mais ansioso tu ficar, se um dia eu virar entidade, mais ansioso que tu ficar para um trabalho dar certo, menos eu vou te ajudar. Eu acho que eu vou ser assim, ó. Horrível. Abençoado, eu diria. E ainda nessa questão de atendimento, o pai de santo é psicólogo? É psicólogo. Não é formado, né? Mas a gente não passa por a orientação ali institucional de uma faculdade, mas é sim. Muitas vezes eu posso falar por mim como filho. Muitas vezes eu não precisava de jogo, eu não precisava de acolhimento, eu precisava conversar, eu precisava dizer, olha, deu errado isso, aquilo. Antes de vir pra cá, por exemplo, eu não queria uma coisa espiritual do meu pai. Eu mandei, oi pai, sua bênção só para ele avisar, estou indo num podcast. O senhor tem alguma orientação? O senhor quer me dar algum conselho? Isso também faz parte. Essa psicologia toda que envolve. Claro, eu acho que todos nós, sacerdotes, temos que estudar melhor a cabeça humana. E daí a gente conduziria até melhor os nossos terreiros. Perfeito. Agora entrando um pouquinho mais na Casa Luz, e um assunto também muito polêmico, né? Como é que é um pouquinho das regras da Casa Luz e um assunto que a gente vê direto na internet. Homens usam calça e mulheres usam saia. Homens usam calças, mulheres usam saias. Vamos a um exemplo, é polêmico, isso que tu me questionou. Pela questão trans, né? Pela questão trans, é polêmico, mas vamos ao primeiro exemplo. Uma coisa é quem tu é, outra coisa é o que tu gosta. Então, tu te identifica como uma mulher, então tu vai usar saia. Tu te identifica como homem, então tu vai usar calça. A transição de gênero, ela precisa ser entendida. E esses dias eu até vi um sacerdote super respeitado que dizia que ele jogar o jogo de búzios, ele tinha que pedir o nome morto daquela mulher trans ou do homem trans. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se orixá sabe tudo, e daí eu não falo só de orixá, eu falo dos orixás, eu falo das entidades. Se tu chegou pra lá jogar um baralho cigano, um baralho de pombagira, se a pombagira é aquela que sabe tudo, que conhece a tua vida, que ela tá pronta pra te falar se tem demanda, se não tem, se tem isso, se tem aquilo, ela precisa trazer um nome morto pra te ferir? Eu acho que uma casa que não te respeita, que olha dentro de ti, que tu tá vestindo a roupa que tu está vestindo e quer buscar algo que não faz mais parte do teu que não faz mais parte de ti e sim do teu passado, ela não tá te respeitando. E daí não tô batendo boca com os mais velhos de maneira alguma, agou os mais velhos de religião, mas a gente precisa respeitar as pessoas. Eu entendo, tem até um sacerdote muito conhecido, Candomblé, que ele diz que ele só joga com o nome morto. Isso que seria o nome de batismo da pessoa, né? Que é o nome antes da pessoa transicionar. É crime no Brasil. Não sei se você sabe, mas é interessante falar. Então eu não posso pedir. Além de ser crime, é uma tremenda falta de respeito. Já começa ali, mostra que essa casa não é pra ti, que ela não respeita quem tu é. Te respondi ou vaguei muito? Não, tá maravilhoso a nossa conversa. Isso a gente pegou mais numa questão do homem que está transicionando para ser uma mulher, né? E a questão das lésbicas, como é que fica? De novo, fala a mesma coisa. Na questão das lésbicas. Uma coisa é o que tu gosta, uma coisa é o que tu é. Uma mulher que se identifica como homem, ela vai usar calça ou saia? Uma mulher que se identifica como homem. Então, ela vai usar calça. Mas ela é um trans, ela é um homem trans, não é? Uma coisa é a diferença. Identidade de gênero e orientação sexual. A tua identidade de gênero é quem tu é. Então, o Alessandro é um homem cis. O que eu gosto? Qual é a minha orientação sexual? Eu sou um homem gay. Então, uma coisa é quem eu sou, outra coisa é o que eu gosto. Então, no quesito da mulher lésbica, ela é uma mulher cis ou uma mulher trans, tanto faz, ela vai usar saia. Ah, mas ela gosta de outra mulher, mas eu não perguntei o que tu gosta, meu amor.
Eu perguntei como tu se identifica. E se todas as mulheres vestem saia, todas as mulheres vão vestir saia. Perfeito. E o jogo de búzios, já que o senhor falou sobre essa questão do nome e tudo mais, o jogo de búzios à distância, ele tem a mesma energia, a mesma previsão, a mesma certeza do que algo presencial? Eu confio no meu, então eu digo que sim. Por quê? Orixá, energia, essência, força. Eu não posso limitar que ele tá só aqui porque eu e tu estamos jogando agora. Não. Ele tá aqui, ele tá na Espanha, ele tá no México, ele tá em Portugal, ele tá em todo lugar, em todo momento, e ele tá em quem tem fé, em quem acredita. E se ele tá em quem tem fé, em quem acredita, eu jogando presencial, eu jogando online, ou eu jogando contigo na minha frente, ou tu dormindo, o jogo é o mesmo. Quantas pessoas, vamos parar pra pensar, eu gosto de usar lógica. Quantas pessoas, por exemplo, estão internadas em coma? A gente não pode abrir um jogo para saber da vida da pessoa? Se vai melhorar, se tem que fazer algum axé. E a pessoa tá ali na tua frente? Não, né? Ou tu leva o jogo de búzio até o hospital, eu não sei se dá. Como capelão talvez dê, não sei se dentro dos preceitos religiosos. Perfeito. Bom, entrando uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. A gente sabe que um dos cultos mais divulgados aqui do Rio Grande do Sul é a Quimbanda, né? E o que o senhor tem a dizer para toda essa divulgação do TikTok, no Instagram, no Facebook, da nossa Quimbanda aqui no Sul, que é tão mal falada para o restante do Brasil? Eu não tenho nada a dizer que eu não goste desta divulgação. Eu acho que sim, a gente tem que promover. Eu acho que o que está ruim é o excesso. Então, por exemplo, dentro dos meus vídeos ali eu tento ter pudor. E eu também não posso falar por todo mundo. Eu falo por mim ali, eu tento ter pudor, nem tudo que é feito na minha casa é mostrado. Ao contrário, tem dias que eu posso até sem postar nada, porque eu não quero mostrar o meu íntimo. Então, por exemplo, a gente viu recentemente, talvez se alguns Exus não tivesse sido gravado, tá? Os Exus fazendo algumas coisas, nós não repercutiríamos negativamente. Então, sei lá, o teu Exu gosta de bater palma com os pés. Meu amor, é um segredo do teu Exu. Tu não espalha. Por exemplo, se eu trancar a rua, me perguntaram, eu fui visitar o outro podcast, me perguntaram se meu Exu falava palavrão. E bebe e fuma. Eu disse, sim, meu amor, ele bebe, ele fuma, ele fala palavrão. Mas eu não exponho o seu tranca-rua desta forma. Talvez se eu expôsse, as pessoas poderiam até dizer, mais um marmoteiro que tá aí. É muito importante as pessoas entenderem também que a nossa religião é uma das mais diferentes que existe, sim, que não pode romantizar o que é a Umbanda, a Quimbanda, a Nação Candomblé, tem que estar preparado para receber tudo isso e principalmente essa doutrina espiritual, né? Voltando um pouco um assunto da igreja bem polêmico, tem algum esquema da igreja que o senhor pode revelar aqui? Que o senhor participou, que o senhor sabe, que o senhor vivenciou? Que eu participei nenhum. Eu não era a favor. Só de exorcizar as pessoas lá com os Exu, não esqueçam disso, hein? Fiz isso mesmo, teve um marcante, coitado Pai Ogum. Pai Ogum desceu lá e eu, sai Pai Ogum, e toma surra no Pai Ogum, foi uma loucura. Hoje o rapaz, ele é feito de Ogum. Descobriu o santo, dando-lhe pau na igreja. Viu? Na igreja. Bom, o que é assim? Existe muita manipulação. Vamos supor, o jornal que ele é vendido a R$5 na igreja, ele custa 1. A Bíblia é doada. Vou dar um exemplo bem prático, bem legal, um esquema bem... que era assim, nenhum livro deles é best-seller. Nenhum. Explica para as pessoas o que é isso. Best-seller é o quê? Livros que foram vendidos acima de 1 milhão de exemplares. Ou seja, 1 milhão de livros foram vendidos, não fabricados, vendidos. E nenhum é best-seller. Por quê? Porque essa igreja, ela compra todos de uma só vez e ela distribui por todas as igrejas no mundo. Elas compram o primeiro milhão. Elas compram o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão, em quantos milhões precisarem para esse livro ficar como um dos mais vendidos do Brasil. E se bobear até do mundo. Então, a gente tinha um livro de uma gaúcha, nossa, que se converteu, que ela... parece até que ela entrou para as religiões de matriz africana recentemente. E esse livro, ele era
best-seller, por quê? Porque eu andava de porta em porta vendendo. Eu andava vendendo, não, a gente comprava. Então, eu chegava e dizia assim, Victor, a gente precisa evangelizar. Eu preciso que tu me dê R$100 que eu vou comprar 2 livros. E pensa que esses 2 livros eu vou alcançar 2 almas que estão na prostituição, que nem ela. E elas vão se converter e mais almas serão ganhas para Jesus. Então, era mais ou menos assim que funcionava. O senhor até comentou comigo um dia a questão das joias, né? Que as doações, além de dinheiro, são joias que eles distribuem. Explica para as pessoas como é que era isso. Existe uma coisa chamada Fogueira Santa. E agora eu falei o nome da igreja, né? Deu. Similou com Fogueira Santa já. Eu posso falar do que eu também vivi lá dentro, tá? Não tô falando que acontece em todas. Mas vamos supor que eu tinha uma joia muito importante, maravilhosa na minha vida, e Deus me tocava, naquele momento de fervor, eu pego a minha joia e coloco em cima do altar. Na hora que eu colocava em cima do altar, essa joia ela era vendida, vinha para Porto Alegre. As religiões, as igrejas pequenas vão tudo para os principais. E assim vai indo, regional e até chegar aqui em Porto Alegre. E aqui as esposas dos pastores trocavam. Porque, claro, como é que eu ia usar essa pulseira aqui se eu peguei de Santa Maria? Eu ia chegar lá em Santa Maria, todo mundo me olhando. Então eu dava para ti, tu que é de Santa Maria me dava a tua, eu chegava em Bagé e ninguém ia saber que essa pulseira era tua. Que foi loucura, né? doado por um fiel. Que loucura. E o que o senhor tem a dizer a esses pastores que fazem o que o senhor fazia, de tirar o demônio, dizem que é o demônio, mas dizem que é a pombagira, o Exu. O que o senhor tem a dizer para eles que tem muita divulgação na internet, né? Dos pastores exorcizando as pessoas, tirando a pombagira, o Exu, a entidade. O que o senhor tem a dizer para eles? Bom, eu não tenho para eles nada mesmo, assim, porque é ovelha em massa, sabe? Os pastorzinhos do rebanho, e eu tenho certeza que todo esse podcast vai ser apresentado dentro da igreja como o desviado. Olha o que ele falou da gente. Porque quando eu saí, logo em seguida que eu inaugurei minha casa, foi a minha foto para os telões da igreja. Que pena, o ex-obreiro, olha que aonde ele foi parar. O que eu vejo sobre eles é que eles só reproduzem. Então pegam alguém que está morando na rua, que não tem o que comer, que não tem onde viver, botam para dentro da igreja, dão água, dão comida, dão banho, a pessoa tem gratidão. Então ela quer retribuir de alguma forma. Então pega e bota dentro da igreja, ou seja, não tem como perceber que isso está acontecendo. Não tem, tu vai só vivendo automático. E os que se desvinculam, daí sim, são assim, ó, meu Deus, o caos no mundo. Isso é o diabo que saiu e voltou 7 vezes mais forte. E o que é a igreja na sua visão, Pai Alessandro? Uma grande fábrica de dinheiro. Isso é a igreja. E não estou falando da igreja de bairro, que talvez tenha o intuito de salvar pessoas, de aconchegar. Não, as grandes igrejas, elas não têm um foco em pessoas, nem salvação, de nada. Nem de vida, nem de transformação. Elas têm o foco, tu é contado por quanto tu dá, quanto de dinheiro tu deu. Os pastores na igreja que eu era sabiam exatamente qual era o valor da minha oferta. Inclusive perguntaram, por que esse mês tu dava menos? O que aconteceu lá? Não faturou tanto que esse mês foi menos? Então tu não é visto como alguém especial. Tu é apenas mais um, mas tu é visto pelo dinheiro que tu tem. Ah, tu trouxe uma oferta de 30 mil? Então senta aqui do meu lado. E o senhor acha que esse sistema hoje em dia está aplicado na nossa religião em geral? Deixa eu pensar rapidamente aqui. Dessa forma, talvez não. Tão escrachada assim, não. De quem tem mais dinheiro ser mais valorizado, mais bem tratado, e o que não tem ser escanteado? Claro que todo mundo que vai nos acompanhar vai dizer que sim. Eu acredito. Mas eu não acredito. Eu acho que existem bons sacerdotes. Eu acho que tem pessoas ainda, em todas as religiões, não só na nossa, que não estão ali por dinheiro. Eu sou uma delas. O dinheiro não me compra. E qual é a religião que o senhor acredita? Eu acredito na religião do amor. Na religião que dá brilho no olho, que transforma a vida, que te pega no colo naqueles dias difíceis e que mostra que tudo vale a pena. Porque dias bons todo mundo tem, e dias ruins também. Eu acredito na religião que salva, independentemente daquela qual for. Hoje sou
da religião de matriz africana. Amanhã não sei. Eu sou da religião do amor. Se a minha religião deixar, se o Pai Oxalá parar de ser amor, que na minha visão nunca vai parar de ser, ele não é a religião certa para mim. Se o seu tranca-rua parar de ser esse homem transformador de vidas, com um galo, com uma galinha, com um cabrito ou com uma simples oferenda e pedido, não é a religião para mim. A religião para mim é a religião que muda, que transforma e que principalmente te pega no colo e te faz um ser humano melhor. É religar. A religião já está dizendo, religar com o sagrado. E para a gente se religar, a gente precisa de uma transformação pessoal interna, porque a transformação, primeiro, antes de vir físico, de vir dinheiro, casa, carro, casamento, bens, ela transforma a tua cabeça. Tu sendo uma pessoa melhor, o teu mundo é uma pessoa melhor. Essa é a religião que eu acredito. E agora, então, nós vamos para um momento um pouquinho mais quente, né? O quadro Sem Filtro com a Marica. Um pouquinho mais quente? Como assim, pelo amor de Deus? Isso aqui era praticamente o ritual que eu fiz, caldeirão da Maria Padilha. Olá, meus maricamores. Hoje estamos com mais um episódio do Preto no Branco, Sem Filtro. E hoje nosso convidado muito especial é o pai Alessandro. Então vamos para a nossa primeira pergunta. O povo da igreja diz que tem que libertar o espírito dos gays. Ser gay é uma escolha? Quando que tu escolheu ser hétero? Tu que tá me acompanhando, se tu é hétero. E tu nunca escolheu. Então ser gay não é uma escolha. Na verdade, ser gay, ser lésbica, ser bissexual, pansexual e toda a pluralidade de orientações sexuais que existe, elas não são uma escolha, elas são uma descoberta. Porque a gente precisa se descobrir. O famoso sair do armário, a gente tem que sair do armário. A gente precisa se descobrir. Então não é uma escolha. Ninguém escolhe nada. Ou se pudesse ser uma escolha, eu só te faço uma pergunta. Quem é que escolheria ser gay no Brasil, sendo que o Brasil mata, oprime, ridiculariza, ofende? Quem que escolheria? Me conta. Eu não escolheria. Ser o novo bem informado ou ser o mais velho mal informado? Sem sombra de dúvida, ser o mais novo bem informado. Porque a informação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Os mais velhos já diziam isso, né? Que o estudo ninguém tira, estudo não ocupa lugar. Mas, infelizmente, tem pessoas mais velhas que elas esqueceram e pararam no tempo. E daí, parando no tempo, para a vida. Ser o mais novo, bem informado, eu acho que é o melhor caminho. Como o senhor trata os seus haters que falam sobre o senhor ser novo demais à frente de uma casa? É bem fácil, só não ser da minha casa. Porque eu sou novo e eu tenho pessoas que me seguem, que me acompanham, que gostam. Seja só tu que aí tá vendo, ou seja que não tá vendo, que tá lá dentro. Então eu acho que conhecimento, como a gente falou antes, conhecimento não tem idade. Mas se tu acha que eu sou muito novo para ser teu pai de santo, não marca um jogo comigo. Muito importante, né? Voltando um pouquinho ali no outro episódio do podcast, como diria meu cliente Augusto, bando de invejoso. Bando de invejoso. Então, o senhor é herdeiro, as pessoas dizem que o senhor é rico, as pessoas adoram ver o bônus, mas não veem o ônus, né? Então explica aí pra nós. Posso fazer uma pergunta? Existe herdeiro de pai e mãe vivos? Não, mas é o que dizem, né? Que seu pai morreu, que o senhor ficou herdeiro. Ah, meu pai morreu! Seu pai morreu, o senhor ficou herdeiro, é rico, milionário. Meu pai morreu, que legal! Tá, não sabia. De fato, não estava sabendo que ele faleceu, queria ter ido então no velório, levar flores, não pude. Fiquei até triste agora, né? Não, eu não sou herdeiro, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou desde muito novo. E esse trabalho desde muito novo não vem da minha parte, vem da minha mãe. A minha mãe, para ela me criar, ela tinha que atender o supermercado que ela tinha, o mercado que ela tinha comigo, me embalando no caixa enquanto ela passava as compras das pessoas. Então eu vim de uma família que não era rica, tá? Não era classe média, era uma família pobre, que lutou e a minha mãe luta até hoje. Tanto é que a minha mãe tem 63 anos e não parou de trabalhar e não quer parar, né? E não parou porque também não quer, porque eu brigo com ela, mãe, já deu, descendo, não vou parar! Tu quer tirar de fazer o que eu gosto. A minha mãe é assim, maravilhosa. Um beijo, mãe, te amo. Tô na Globo! Então, não, eu não sou herdeiro, mas queria ser. Gostaria de ser. E o diabo existe na macumba? Pra mim, não. Eu não sou cristão
e eu entendo que o diabo é cristão. E eu não sou cristão. O interesse em dinheiro fez o senhor ser um pai de santo? Mas vamos devolver a pergunta assim, quanto o pai de santo ganha dinheiro, assim? Não tô sabendo. Não chegou nesse momento eu ainda? Eu não cheguei ainda, sabe? Eu tenho bons filhos. Eu sei que as pessoas vão pensar em casa nos aprontes, que cobram horrores, nas coisas que todo mundo vê na internet. Até é bom o senhor falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho bons filhos, eu tenho bons amigos, eu tenho bons clientes, mas eu não vivo da minha vida terreiro. Eu vivo da luar, eu vivo da pesca, vivo também do jogo, mas assim, esse dinheiral todo, assim, eu não cheguei. O dia que eu chegar nesse patamar, daí eu sento e digo assim, sim, dá dinheiro, olha. Até agora eu não consegui. Talvez para outras pessoas dê. Pra mim, olha, meu busto tá 150 pila e ainda o Vitor faz promoção de 98. O senhor já sofreu preconceito por ser um pai de santo branco? Não, porque não existe racismo reverso. Então não tem como sofrer por, ele é branco, mas sempre tem aquele carinha que diz assim, tu tem que falar dos vikings, tu não pode falar da ancestralidade negra, porque tu não é... Aí já entra nossa outra pergunta. Mesmo o senhor sendo branco, o senhor se acha que tem propriedade para falar da religião de matriz africana? Não, eu não tenho propriedade. Eu tenho direito de falar a minha experiência. Mas eu falar sobre toda uma história que se antecede e que é há milhares de anos, eu não tenho propriedade, não. E, principalmente, eu não tenho lugar de fala, que esse lugar não... Por mais que eu sou novo, ele merece ser dos mais velhos, né? Então, eu sou novo, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho propriedade. Eu sei o que eu faço. Dentro dos meus 4 paredes, eu sei muito bem o que eu faço. Mas assim, de bancada, de dizer eu sei tudo, não sei não. E o senhor diria que tem axé, o pai Alessandro muda a vida dos seus filhos? Sim, sem sombra de dúvida. Aquela resposta assim, ó, corte tramontina. Sabe por quê? Porque eu não vou te falar por mim. Porque que graça tem falar, o pai Alessandro tem axé, a vida é boa. Mas eu tô agora no estúdio com 2 pessoas que vieram de outro estado, de carro, para fazer rituais comigo. E não é porque eu tô falando. Não é um estado pertinho, né? E não é um estado pertinho. E agora semana que vem mais uma. E vem gente de Portugal em setembro. E tem gente marcada de São Paulo em dezembro. Então essas pessoas não viriam se não fosse bom. Mas para quem tá olhando e é hater, eu faço uma questão bem legal. R$ 98,00, 5 perguntas, prova. E depois tu vem aqui e comenta. E o senhor diria que o senhor dá resultado para os seus clientes? Eu dou o meu melhor para o meu cliente. Resultado é como eu sempre disse. Eu não posso garantir uma coisa que não é palpável. Porque tu quer que eu garanta que eu entrego o teu trabalho? Eu garanto, com foto, com vídeo, eu te mostro que eu fiz, eu bato o sino, eu gravo a minha oração ali, eu gravo a minha chamada, eu gravo o sino. Isso eu posso te dar 100% de certeza que vai ser feito. E já chegou um cliente assim, ai pai Alessandro, eu fiz tal trabalho e não deu resultado. Aí voltou incomodando e dizendo que fez, pagou e não teve nenhum resultado. Claro que já. E daí eu digo, claro meu amor, vamos pegar o seguinte, vamos jogar, vamos ver entender. Daí eu descobri que tu foi lá fazer feitiço com o tamanho de santo e atrapalhou o meu. Eu descobri que tu foi lá e botou guampa no que tu ama, daí fica difícil. Não seguiu as orientações que exatamente. eu tentei, não seguiu o recesso. Daí eu mando pra ti que tu tem que fazer isso, e tu não fez. Daí complicou, né, meu amor? E o senhor comprou o seu apronte? Comprei, a louca. Mentira. 150 mil reais pra se aprontar, debarar o xalá. Olha, nesse momento o pai falou assim, cai duro com o Alessandro. Cai duro com o Alessandro. Não, eu não comprei meu apronte, porque eu acho que eu escolhi um pai que ele não se vende. Ninguém tava comigo na hora que ele jogou perante eu e o meu santo, e ele jogando. Ele não tava, eu não recordo de ter ninguém na sala do meu pai quando ele perguntou assim, mãe Oxum Pandau Lossi, o que a senhora acha? Eu não me recordo. Eu não me recordo de ninguém. Então, se alguém diz que eu comprei o meu apronte, está mentindo. E se eu comprei, graças aos orixás eu tive dinheiro para pagar. O invejoso que não tem tá aí reclamando. Qual é o recado que o senhor dá para essas pessoas que falam que o senhor comprou, que o senhor é dinheirista, que o senhor é mercenário, tarará? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Eu digo, sejam igual a mim.
que daí vocês vão crescer na vida, porque eu tenho pouco tempo, eu tenho pouca idade, eu tenho 2 empresas, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho apartamento. E isso não quer dizer nada de quem eu sou. Porque a principal coisa que eu tenho na vida é humildade, é saber recomeçar, é força de vontade, vontade de aprender e principalmente brilho no olho para seguir em frente com todas as percas que eu já tive na vida. Até descobri hoje que meu pai morreu, né? E tô aqui dando uma entrevista. Augusto, são todos invejosos. Então a gente tem uma pergunta bônus pro pai Alessandro. O senhor faz parte de uma família religiosa bem conhecida, né? E ela é muito criticada por falarem que ela visa somente o dinheiro, né? Então explica pra nós como é fazer parte dessa família religiosa e desmistificar o que as pessoas falam. Conta pra nós como é que é. Bom, sim, eu faço parte de uma família numerosa e eu faço parte, sim, da família do pai Christian, que está ligado também à minha avó, sua bênção vó, mãe Thaís de Chapanã. A nossa família, ela é numerosa, de fato, mas a gente sabe que fazer um ritual religioso hoje, no porte que as nossas famílias cultuam, é oneroso. A gente sabe que é caro os cabritos, que é caro as aves, que é caro os pombos, que é caro as comidas. E da forma e da nossa tradição, como é cultuado, é rituais onerosos. Então, sim, o dinheiro tem a sua importância. Mas, claro, que eu posso te dizer que, para mim, dá muito certo. E se falam que a minha avó ou que o meu pai, eles visam o dinheiro, não cabe muito a mim. Eu tenho dinheiro para bancar o que eu preciso. Assim como eu quero que quem me procure tenha dinheiro para pagar o que eu acho justo e necessário pelo meu atendimento. Porque se hoje a gente falar sobre o TikTok, o Instagram, todas as redes sociais, tem cartomante por 5 pila. Mas se tu for procurar um pai de santo renomado, ele vai ter o seu custo. Porque ele abandonou a sua vida, o seu conhecimento, abandonou para ter conhecimento. Então, sim, eu acho que se tu quer estar lá, é justo ser pago. Então, o senhor diria que do mais rico ao mais pobre, todos podem fazer parte da sua família religiosa? Do mais rico ao mais pobre. Dentro da casa do meu pai e dentro da minha casa, tá? Da avó eu não costumo ser frequente, eu vou quando tem as obrigações, então eu não posso falar pela minha avó e nem pelo meu pai. Não deveria estar falando aqui sobre Mas a casa o senhor está falando que o senhor vivencia, eu né? falo da minha vivência. E do mais rico ao mais pobre. E lá, tanto na minha casa quanto na casa do meu pai, e acredito que deve ser assim na minha avó também, do médico ao aquele que limpa a rua, a pessoa mais rica, mais pobre, vai chegar e vai tirar qualquer roupa e vai botar o seu uniforme e vai botar a sua meia, o seu pano de cabeça, o seu equeté e vai entrar para pedir bênção para os orixás. Como foi o que eu fiz hoje aqui. Eu queria botar o meu uniforme para fazer essa entrevista. Daí o meu querido entrevistador disse assim, não, eu quero uma roupa chique. Por isso que eu vim assim. Senão eu estaria de uniforme, como costumeiro das nossas casas. Entrando nessa questão aí do uniforme, muita gente critica, né, a família de vocês por usar uniforme, por estarem bonitinho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tu já respondeu a minha pergunta. Por estarem bonitinhos. Quando eu uso uniforme... Bando de invejoso. Quando eu uso uniforme, não é só que eu padronizo no sentido de padronização de pessoas, mas eu não deixo ninguém se achar melhor que ninguém. Porque eu não acredito que os orixás eles só se ocupem em cavalos de santo que estejam com roupas bonitas. Então, quando nós estamos uniformizados, nós estamos também iguais perante aos orixás. Claro que uma festa ou outra a gente pode usar sim, se quiser, uma roupa, mas nunca é obrigatório. Perfeito, então esse foi o nosso quadro Preto no Branco Sem Filtro, com o nosso querido pai Alessandro. Então eu vou deixar agora pro meu companheiro Victor Tchalá encerrar o podcast. Um beijo da Mari Marica e para vocês que querem também participar do nosso podcast, entrem em contato e saiba mais. Pai Alessandro se encaminhando para o final, mas com essas questões que a Marica trouxe, né? Até extras do que a gente tem aqui, né? Vamos falar um pouquinho. Eu quero que o senhor dê um recado para as pessoas que já participaram de alguma forma da religião de matriz africana,
tanto quem já teve obrigação, quanto quem procurou rituais e se decepcionaram por encontrar pessoas despreparadas. Quero que o senhor fale também sobre a questão da Casa Luz, que está de portas abertas, né, o santuário, falar mais um pouquinho sobre isso e já vamos se encaminhar para o final. Então vamos falar sobre a Casa Luz. A Casa Luz tem as suas giras semanais de Umbanda e Quimbanda, toda segunda-feira, 9 horas da noite. Os atendimentos são gratuitos. Esses dias me perguntaram, tem que anunciar que é gratuito? Tem. Infelizmente, hoje na religião a gente precisa anunciar tudo. Então, quando eu digo gratuito, não é porque a gente cobra pelos atendimentos e naquele dia não vai cobrar. Não, é para que todas as pessoas se sintam convidadas a ir. Então, toda segunda-feira, 9 horas da noite, General Osório, 1560, centro da cidade de Bagé. O santuário fica ao lado da fica na Tupi Silveira 1740, ao lado da minha loja Luar Artigos Religiosos. Entra no Luar, compra uma velhinha, uma cachaça, desce ali e vai no santuário. Não tenho grana para comprar, entra só para conhecer a loja, que tu vai ver que é lindíssima. Eu me esmerei para fazer uma loja bonita, uma loja agradável e como o nosso povo de Bagé intitulou, que a gente é o shopping do macumbeiro. E um recado para as pessoas que se decepcionaram com a religião de matriz africana de alguma forma. Não confunda a tua experiência negativa na religião com o que os orixás e as entidades representam na tua vida. Talvez hoje tu quis não continuar a tua história religiosa dentro de um terreiro. E tá tudo bem, tu não é obrigado a estar dentro de um terreiro. Mas tu não pode confundir que o viver em comunidade também faz parte de um dos nossos preceitos. Uma andorinha só não faz verão. Mas talvez tu não encontrou as outras andorinhas que vão fazer verão contigo. Mas eu tenho certeza que se tu baixar a tua cabeça, acender a tua vela, botar o teu copo com água, ou nada disso, só baixar a tua cabeça e pedir para o teu orixá, para as suas entidades, te levarem a um lugar legal, bom, honesto, íntegro, eles vão te encaminhar. Porque isso ainda existe. Eu sou prova viva, tanto eu na vida dos meus filhos, como a casa que eu encontrei também do meu pai. Então eu acho que, por mais que tu possa ter passado pelas piores provações dentro da tua casa religiosa, ainda há tempo para recomeçar. Nos encaminhamos para o final, então, de mais um episódio do Preto no Branco, hoje com o pai Alessandro. Espero que tu que está me assistindo do outro lado tenha gostado. Essas foram as perguntas desse quarto episódio. Quero deixar um recado muito importante para quem nos acompanha. Quer anunciar a sua marca aqui, quer anunciar a sua flora, faz roupa de religião, trabalha com esse público, entre em contato conosco, saiba como é que funcionam os nossos anúncios. Quero agradecer o pai Alessandro que veio nesse quarto episódio com essas perguntas e essas respostas maravilhosas. Acompanhe os próximos episódios, deixo para o senhor se despedir e estamos encerrados em mais um episódio do Preto no Branco. Bom, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou esse tempão de entrevista. Espero ter valido a pena e ter acrescentado alguma coisa aí na tua vida. E se tu precisar de mim, me chama. Meu Insta é Pai Alessandro de Oxalá. Eu estou à disposição para te ajudar, nem que seja esclarecer alguma pergunta aí que tu não entendeu hoje. Um beijo, um abraço, curte, comenta, compartilha, deixa a tua dúvida aí. Se quiser alguém convidado aqui na nossa mesa para ter perguntas diretas, quentes, assuntos polêmicos, deixa aí nos comentários. Até o próximo episódio.